Vamos começar. Esse domingo a gente pretende começar mais perto do horário, né? E manter o horário das 11 horas, né? Se Deus quiser, vamos conseguir. Antes de começar e antes de orar, eu queria falar um pouco sobre a aula passada que a Arit e a Sabrina e eu demos e fizemos sobre a identidade feminina. Algumas perguntas a gente não teve tempo, né, de responder na semana passada, então eu queria avisar perguntas e dúvidas, principalmente se muitas meninas tiveram a seguinte dúvida: eu devo submissão somente ao meu marido? E como é que é a minha relação com os outros homens? É de submissão? Não é? Se eu sou mulher e líder no meu ambiente de trabalho de homens, como que esse relacionamento funciona? Etc. Então surgiram dúvidas em relação a isso. E a Arit gravou um vídeo que o Maurício já está editando, né? Então eu quero avisar vocês que esse vídeo vai estar logo disponível no canal da igreja, vocês vão poder assistir. Mas também, em breve, teremos aulas sobre relacionamento com o marido, a função da mulher na igreja, e a gente vai explorar um pouco mais esses temas, tá? Então vamos orar para começar. Senhor, eu quero entregar nas suas mãos esse estudo, essa manhã, que vamos refletir na tua palavra. Te peço que o Senhor nos dê corações sensíveis para ouvir a sua voz. Que não seja a minha palavra, que não seja a minha opinião, que não seja algo vindo do meu coração para cada uma aqui, mas de ti, Senhor, do teu Espírito Santo. Nos dê esse coração humilde para ouvir e nos dê o poder para transformar a nossa vida também. Que o conteúdo vire prática, Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. A aula de hoje, como vocês já devem ter percebido no PowerPoint, é sobre modéstia. Inicialmente, eu que trouxe a ideia para a Arit da gente falar sobre modéstia, né? E eu lembro até hoje, ela falou assim: nossa, mas o que você tem em mente, né? Em falar sobre modéstia, você vai falar sobre roupas? Eu falei assim para ela: Arit, também, eu acho que esse é um assunto encardido, né? Falar sobre, infelizmente, falar sobre roupas num ambiente onde só temos cristãs, né, em sua maioria, mas é extremamente necessário. Não sei se vocês lembram que na minha aula sobre feminismo a gente falou bastante sobre as ondas do feminismo, incluindo o feminismo de terceira onda, que foi ali na década de 90, né? E na década de 90 houve aquele movimento Girl Power, veio a internet, a pornografia cresceu extremamente. Nos Estados Unidos houve uma situação de que até as crianças começaram a admirar as coelhinhas da Playboy, ser algo chique e moderno, ter uma postura mais erotizada. As crianças começaram a ter acesso a esse tipo de conteúdo mais cedo em idade. Então, eu falei assim para ela: Arit, eu quero falar sobre isso sim, mas eu não acredito que modéstia seja somente a questão da roupa. A modéstia, e como a gente vai ver aqui no estudo, a modéstia ela começa no coração. E quando o seu coração é transformado, essa transformação flui para todas as áreas da sua vida. E a roupa é apenas uma consequência, né? Assim como você vai gastar o seu dinheiro, como você vai se comportar no ambiente de trabalho, como você vai falar, como vai ser os seus relacionamentos, que tipo de vocabulário você vai usar, né? Então, a minha proposta hoje em falar sobre modéstia é que primeiro, acima de tudo, você pense no seu coração. Você pense nas suas motivações, nas suas intenções, no que você tem aprendido da palavra de Deus ou não, né? E sinceramente eu não queria estar falando desse assunto, eu queria estar sentada aí ouvindo, né? Que é o que eu gosto mais de fazer. Mas eu quero que você fique com essa mente
em Deus, né? De que Deus tem versículos, tem conteúdo pra gente em relação a esse assunto. Eu não sou a perfeição em pessoa e também não vou de nenhuma forma vender o meu jeito de ser nessa aula, né? Então a ideia é a gente focar na palavra de Deus mesmo. E cada uma vai tirar a sua aplicação, o que precisa ser mudado ou não mudado diante do que a gente vai estudar aqui hoje. Bom, antes disso eu queria que, valendo pontinhos de participação, que alguém me falasse, quando você ouve a palavra modéstia, o que vocês acham que está se tratando? Uma de cada vez. Eu acho que tem a ver com humildade, querer chamar atenção para si. A Mayla falou que tem a ver com humildade e não querer chamar a atenção para si. Too much, demais, não querer demais. Porque chamar atenção, eu acho que, e a gente vai ver sobre isso, né? Deus criou a beleza, né? Então, o ser bonito, chamar a atenção por ser bonito, naturalmente, não é algo ruim. Mas querer chamar a atenção demais, aí começa a ser um problema, né? O que mais? Ninguém mais tem nenhuma ideia? Bom, eu peguei para começar, antes da gente ir para a Bíblia, eu peguei uma explicação, uma definição de um dicionário, tá? O que é modéstia? Que não possui ou demonstra vaidade em relação a si mesmo, as próprias conquistas, despretensão. Gente, antes eu só vou fazer um parênteses. Eu coloquei algumas fotinhas de mulheres, tá? É gosto meu, eu fui recortando do Google, falei, olha que roupa legal, eu fui colando. Na verdade, isso aqui não é um padrão fixo, é só uma ideia, é só para você se inspirar, tá? Então não se sinta, não pense assim, olha, a Tati tá falando que tem que se vestir daquele jeito, não é? Se vocês falarem, eu vou dizer que vocês mentiram. Olha, eu não sou pé. Também te amo, fã. Se preocupe que a gente vai chegar também nas outras roupas não tão legais. Receba. Despretensão, moderação. Bom, vamos lá. Que não possui ou demonstra vaidade em relação a si mesmo. As próprias conquistas, despretensão, moderação, sobriedade. Que não se importa com luxo, nem ostentações e decência. Portanto, quem é modesto se expressa com naturalidade, simplicidade, singeleza, sobriedade e decência. Bom, eu não sei se eu concordei tanto com essa primeira parte, que não demonstra vaidade. Eu acho que, mesmo a Bíblia diz em Eclesiastes, né, que é impossível a gente não viver com algum tipo de vaidade, né? Você acorda, escova os dentes, penteia o seu cabelo, né? Faz sua maquiagem, escolhe sua roupa, passa seu protetor solar. E tudo isso em si não é ruim, né? Na nossa vida cristã, e até mesmo a palavra modéstia, ela não significa desprovida de beleza ou desprovida de vaidade. Ela significa moderada, né? Então, na nossa vida cristã, o que a gente tem que sempre atingir é o equilíbrio, tá? Então, eu acho que é uma definição de dicionário que é ok, é boa, mas eu acho praticamente impossível uma pessoa não ter nenhuma vaidade em relação a si, sobre as suas conquistas, enfim. Mas é interessante, falar, ó, que não se importa com luxo nem ostentações, é decente. Portanto, quem é modesto se expressa com naturalidade, simplicidade, singeleza, sobriedade e decência. E modéstia. Gente, alguém sabe, por acaso, que vestido é aquele ali embaixo? Eu achei bem interessante. Não, sim, o modelo. Tomara que caia. Mas eu achei engraçado e interessante colocar. Esse vestido é o vestido mais caro do mundo. Ele é feito de diamantes negros. Chiquérrimos, né?
E custa em torno de 11 milhões de reais. Só. Você pode trabalhar a vida inteira e não comprar esse vestido. Eu quero não. Também não quero não. E outra coisa que eu descobri também, gente, existe a palavra imodéstia. Essa palavra eu não sabia. Existe. Eu falei, nossa, imodéstia? Tem certeza, né? Eu fui pesquisar, porque vai que eu coloco uma palavra errada, né, no PowerPoint pra você. Muito bom. Bom, então o antônimo, o contrário da modéstia é imodéstia. E aqui temos de novo uma definição de dicionário, né? O que é a falta de modéstia? A imodéstia é falta de modéstia. Orgulho, vaidade, arrogância, convencimento, egoísmo, exibicionismo, fanfarronice, adoro essa palavra, ostentação, petulância, presunção, pretensão, soberba, vanglória. Falta de pudor. Depravação, despudor, imoralidade, indecência e perversão. Exagero. Descomedimento, desregramento, exagero e excesso. Então, tudo isso daí está incluindo na falta de modéstia. Espera que eu estou saindo. Estou quase lá fora, né? Oi, voltei. Se você olhar esse vestido até que tá ok. Tomara que caia. Poderia até ser melhor, né? Mas, digamos assim. Mas o que chama aí a atenção é o quanto custa esse vestido, né? E mais pra frente vai ver que Jesus fala sobre pessoas que se vestem de forma a angariar poder, né? E isso a gente sabe que acontece. Não, eu vou me vestir assim, com a marca tal, porque dessa forma eu vou ter projeção social. Dessa forma as pessoas vão me respeitar, ou dessa forma as pessoas vão ver que eu estou ganhando bem, que eu estou, né, bem, que eu tenho condições de pagar por aquela ou outra marca. Às vezes a pessoa nem tem a grana, mas vai na 25 de março e compra para parecer que tem, né? E a gente vai ver o texto de Jesus falando sobre isso. Bom, eu queria começar, na verdade, sim, eu queria que vocês gravassem bem isso, de que modéstia não tem a ver somente com roupas, tá? Modéstia, como eu falei no começo, ele flui de um coração que ama a Deus, que é humilde diante de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, e que isso vai influenciar em todas as áreas da sua vida. Seja que carro você vai comprar, quanto que você vai trabalhar por dia, qual emprego, qual profissão, às vezes até qual marido, qual amizade você vai escolher para estar perto de você, as palavras que você vai falar, né? Tudo isso, desde o começo, gente, a gente vem falando aqui que a feminilidade redimida, ela é intencional. Ela não vive a sua vida de qualquer jeito. Ela não vai para qualquer trabalho, ela não tem qualquer amizade, ela não casa com qualquer pessoa, ela não lê qualquer livro, ela não assiste qualquer filme, ela não assiste qualquer série, ela não veste qualquer roupa. E é esse o chamado da Bíblia pra gente, e é isso que a gente vai ver nos textos. Desde o jardim, né, gente? A gente tá com esse problema. Desde o jardim, a nossa soberba morde o nosso calcanhar. E a gente tem que, ficar assim, sai. E não é só você, não é só Arite, fulano de tal, são todas nós. O pecado nos atingiu completamente. E hoje é muito mais difícil obedecer a Deus, né? Mas eu quero trazer essa palavra de esperança, que Deus tem graça. Deus, ele levanta o caído. Deus, ele dá sempre aquela próxima chance. Deus toca o nosso coração. O Espírito Santo transforma nosso coração de pedra em carne. E essa é a esperança que a gente tem, né? E essa oração que cada uma tem que fazer. E esse é um processo individual. Mas lá no Éden, Gênesis 3:6 diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O que eu queria enfatizar nesse texto aí são as palavras, né? A mulher viu e o fruto era agradável e atraente. A mulher ali, naquele momento, ela cobiça aquele fruto. Ela cobiça o status que a serpente disse que comer o fruto daria para ela. E muitas vezes, a nossa, como a gente viu no conceito,
a nossa falta de modéstia, ou a falta de modéstia, quer colocar pra gente que aquele é o único meio. Se exibir, se mostrar demais, ter uma imagem pessoal de beleza acima de tudo, acima de qualquer a qualquer custo, a preço de qualquer coisa, é agradável, é desejável, porque aquilo vai me dar uma posição, aquilo vai me dar o tipo de atenção que eu quero, né? E a mulher cobiçou o fruto e teve o fruto, né? E desde lá a gente está nessa briga. Seguindo aí, 3:7 diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O interessante, o triste desse versículo é que aqui, pela primeira vez na história da humanidade, o nu e a sexualidade está entrelaçada ao pecado. Deus criou o homem e a mulher nus e isso não tinha nenhum problema, né? Eles eram puros, eles tinham um relacionamento entre eles, a nudez não era vista como malícia, né? Só que a partir do momento que Eva comeu e Adão também, essa visão se deturpou, né? Desde então, na Bíblia, a nudez é sempre associada à vergonha do pecado, né? Aquela sensação de medo que Adão e Eva sentiram ao se esconder de Deus. Peraí, eu tô nu, eu preciso me cobrir, né? E aquilo trouxe muito medo, muita angústia, muita culpa. Foi a primeira sensação, a primeira experiência de culpa que a humanidade teve. A nudez traz isso, né? E querer forçar a barra e dizer que não é isso, é ir contra a Bíblia, contra essa experiência do ser humano em relação à nudez e ao seu próprio pecado, né? Dizer, não tem problema nenhum, como que dizem aí, é no artístico, né? A gente está forçando, a gente está querendo ser antinatural, né? E a gente, nessa vida, a gente não vai voltar ao estado completo de Adão e Eva, só depois que, né, Cristo voltar, ou nos buscar, ou a gente morrer e ganhar esse corpo incorruptível. 3:10, ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. 3:21, o Senhor, o que eu queria falar é que o homem, ele fez folhas de figueira, né, para se cobrir. E o texto indica que eles usaram como se fosse uma cinta mesmo no quadril, né, só para cobrir as genitais, feitas de folhas de figueira. Só que chega no 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Eu discuti bastante, conversei bastante com o Márcio sobre esse texto, né? Às vezes a gente fica conversando bastante, horas e dias sobre uma mesma ideia. Às vezes eu discordo, dá uns quebra-pau rápido, assim. Porque ele é o pastor, mas eu sou metida teóloga, sabe? Então eu quero discutir. E aí ele falou assim pra mim, e realmente eu conversando com a Arit, com o Creuso também, que existem algumas pessoas que dizem que quando Deus mata esse animal e faz essa vestimenta de pele pro ser humano, necessariamente ele está colocando um padrão ali, né? Porque a vestimenta aqui do texto é algo maior, né? Algo mais comprido, não é só a cinta, né, de figueira. Só que o Márcio e o Creuze acham que dizer que ali é um padrão é forçar um pouco o texto. Porém, o que eu queria saltar dessa parte é que já tinha Jesus, mas ali é Deus, né? Deus faz essa veste porque ali já era um momento de graça e misericórdia. Imagina, o próprio Deus fazendo e costurando as vestes para Adão e Eva. Então, praticamente foi o primeiro
né? O primeiro fashionista, o primeiro costureiro, foi ali Deus fazendo a roupa para Adão e Eva, né? E ali é uma forma de Deus mostrar a misericórdia. Ali é uma forma de Deus mostrar já que Ele ia perdoar o homem, que Ele ia cobrir a vergonha do homem. Então ali, naquele sentido, Deus vestindo o homem e Deus cobrindo a vergonha do pecado do homem, né? De graça, por meio de graça, por meio de misericórdia. Mas a questão é que, embora esse texto possa ser usado ou não para um padrão de roupa, o que Deus fez de roupa para Adão e Eva era muito maior do que eles tinham feito para si mesmo. É só isso que estou autorizada a dizer. Não vou dizer que é um padrão, como alguns dizem, né? Mas por que não um bom padrão, né? Afinal, ninguém anda por aí hoje vestindo cinta de folha, né? A não ser que seja índio. Só os índios, e mesmo assim eu vou deixar eles lá, tá? Porque eu não vou falar minha opinião. Isso é interessante. Falando nisso, a gente me lembrou um negócio. A gente fala, mas ok, qual que é o padrão? Vamos usar o bom senso da cultura? Eu tenho um pouco de reticência em relação a isso, porque às vezes a cultura pode ser muito permissiva. Obrigada, gente. Por exemplo, se hoje na Europa é comum as mulheres fazerem topless no parque, né? E eu não recomendaria vocês a fazerem isso, mesmo que fosse amplamente permitido. Então eu acho que a gente tem sim que olhar a Bíblia em busca de um padrão. Só que como a Bíblia não é clara dizendo exatamente o que vestir, nós precisamos tirar o princípio da Bíblia, né? Que é que a gente precisa guardar a nossa sensualidade para o nosso casamento, que a gente não precisa compartilhar isso com o homem alheio, com o homem estranho, né? Que muitas vezes lascívia é pecado, né? Que o se comportar indecentemente é pecado. Então isso que a gente tem que ter em mente. Então o que a gente chega? A gente chega no coração. Guarde o seu coração. Alguém pode ler os textos para mim? Acima de tudo, guarde o coração, pois dele depende toda a sua vida. Pode ler o segundo também. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Então aqui, tanto em Provérbios e Deuteronômios tem esse destaque para o coração, né? Como eu venho falando. Não adianta, a gente pode se vestir de burca até a cabeça, até ao coberto os pés, se a gente tiver o coração mau, lascívio, que busca ter acesso ou ter atenção que não nos é permitido, né, que não nos é lícito, isso vai ocorrer, isso vai acontecer, né, de uma forma ou de outra, ou com um olhar, ou com uma palavra, ou com uma insinuação corporal. Isso, estar completamente vestida não é o que vai nos proteger, não é o que vai nos livrar do pecado, né? Por isso que a Bíblia, ela sempre fala do coração, que é ali que estão as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos padrões de pensamento. Se a gente está pensando como o pensamento do mundo feminista. Não sei se vocês já repararam, eu ando muito pela Avenida Paulista e por lá tem a última moda de tudo, pelo jeito, né? A boa e a ruim. E agora a última moda é não usar sutiã, vocês já repararam nisso, né? E as meninas usam aquelas roupas aqui, ó, cavada aqui assim, ó. Aí anda sem sutiã, balançando aqui, ó, aí você fica vendo aqui assim. Eu olho, porque eu não consigo me concentrar em outra coisa. Aí anda balançando, ou anda com né? Negocinho aqui, ó. Falou de milha. Você pode falar, Sil, que não estão te gravando ali. Manda ver aí. Então é algo vergonhoso, né? É algo vergonhoso que... E elas não querem ser olhadas, né? Elas querem usar, mas não pode ninguém olhar. Aquele padrão que a gente vai falar um pouco pra frente, assim, olha...
O corpo é meu, eu visto o que quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Mas será que ninguém tem a ver nada com isso mesmo? O ninguém com N maiúsculo não tem nada a ver com isso? Eu acho que tem. Eu acho que tem. Então guardem o seu coração, né? Mais do que guardar regras, mais do que guardar as fotinhos das roupas que eu estou mostrando aqui, guarde o seu coração. Isso é tarefa sua. Eu não posso guardar o seu coração. Os pastores não podem guardar o coração de vocês. Vocês têm que guardar os seus corações em Cristo, na palavra. Aí aqui eu queria falar um pouco sobre, continuando nessa questão de regra versus temor a Deus, tem mais 2 versículos aí, 2 passagens interessantes. Aqui é Jesus falando, né, e abaixo uma carta de Colossenses. Jesus fala, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Todas essas coisas estão, Colossenses, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Irmãs, o que a gente está falando aqui hoje de manhã é honrar a Deus com o coração. Jesus está falando ali sobre os fariseus de que eles em vão adoram, em vão eles seguem regras. Aquilo ali não tem proveito nenhum para a piedade, para a vida deles, porque o coração não foi alcançado. É só uma obediência exterior, sem valor nenhum para Deus. E em Colossenses, fala de homens que estavam, não sei se vão lembrar dessa passagem, mas fala assim, não toque isso, não manuseie isso, não veja isso. Claro, a gente tem que usar o nosso princípio, né? E não é qualquer coisa que a gente vai tocar, ver ou manusear, mas por fim ali são regras de homens que estão usando aquela obediência com imodéstia, com soberba, com exibicionismo. Olha, eu me visto assim, da cabeça aos pés. Não é isso que a gente está ensinando aqui. Mas ao mesmo tempo, a soberba também vai falar, não, eu visto o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Qual é o equilíbrio, irmãs? Modéstia significa ser moderado, ser equilibrado, né? Então a aparência às vezes parece sabedoria, né? Olha, nossa, aquela pessoa ali está obedecendo a Deus mesmo. Mas dentro do coração aquela obediência é falsa. A severidade com o corpo, vocês lembram aquela ala da igreja católica, que chama Opus Dei, que eles praticam o autoflagelamento, né? Então isso é severidade com o corpo, mas não tem utilidade nenhuma para refrear os impulsos da carne. É um novo coração, é um coração transformado, que ama a Deus. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo, que eu não lembro o nome, desculpem, mas ele fala que obedecer a Deus não necessariamente será odiar o pecado. Porque às vezes o pecado ele vai ser algo bom, algo atrativo, algo gostoso. E isso está na nossa natureza, no nosso corpo pecaminoso. Mas obedecer a Deus é uma briga de amores. O que você ama mais? Então, obedecer a Deus é amar mais a Deus. É buscar conhecê-lo mais, é buscar amar mais a Ele. Porque aí quando você estiver diante de uma decisão, você vai pensar, para que eu vou me escolher aqui, me exibir de forma que não é bacana, que não é bíblica, se obedecer a Deus é muito mais prazeroso. Eu tenho muito mais felicidade. Né? O que a gente está amando mais, irmãs?
A nossa vontade ou a vontade de Deus? Vamos para os versículos bíblicos que falam diretamente sobre modéstia. Aí aqui não tem muito como escapar, né? Até agora, quando a gente fala de dicionário, é tranquilo, né? Dicionário a gente consegue contra-argumentar. Peraí, não concordo muito bem com isso. Vaidade, é impossível não ter vaidade, foi o que eu falei aqui. A gente começa a colocar as nossas opiniões pessoais. Quando a gente chega para a Bíblia, aí é a hora da gente ficar, né? Baixar nossa cabeça, baixar nossa bola. E esses textos aqui são bem diretos, né? Felizmente. Nisso Deus não nos deixou com nenhum tipo de dúvida. Então vamos para duas passagens principais. E eu coloquei como ali ordem de Paulo e depois mais para frente tem ordem de Pedro. Por que ordens? Porque o texto está no imperativo. Então vamos ler. Alguém pode ler? Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulher que professam adorar a Deus. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Um tempo atrás eu estava lendo esse livro, eu vou repetir, tá? Para ficar bem marcado na nossa mente. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Um tempo atrás, eu estava lendo e pensando sobre esse versículo, e eu sinceramente eu fiquei pensando assim, nossa, será que Paulo está dizendo que a gente não pode, né, usar eu não uso nada no cabelo, mas tem gente que gosta, né, de colocar uns efeitos aqui assim, colar, pulseira, enfim. Eu fiquei pensando, será que Paulo e depois mais pra frente Pedro, vocês vão ver que o texto é bem parecido. Será que eles estão dizendo pra gente não usar essas coisas de jeito nenhum, né? E estudando esse texto, lendo alguns comentários e conversando com algumas pessoas, com o Márcio, enfim, com a Arite, com a Sabrina, a gente discutiu bastante sobre os textos, né? A gente se reuniu algumas vezes. E aqui, na verdade, não é uma ordem pra gente não se enfeitar, não ficar bonita, né? Como eu disse, foi Deus o criador da beleza. Deus é que criou a beleza, né? Não foi Satanás. Satanás, ele, como disse C.S. Lewis, ele quer perverter o bem que Deus criou. Ele não cria nada. Então não foi ele que criou a beleza. Ele apenas usurpou para os seus propósitos, né? Para dar aparência de coisa ruim e má. Mas originalmente é algo muito bom, né? Nós somos criadas com o corpo bonito que temos, a natureza, assim como as árvores, as montanhas, o homem, os animais, as borboletas, as flores. A criação de Deus é cheia de beleza. Porém, o texto, ele está querendo dizer, ele está comparando duas coisas, se vocês virem, se vocês perceberem isso. Ele fala que não seja a sua marca pessoal, a sua veste, a sua roupa, os seus adereços. A sua marca pessoal, irmãs, é isso que o texto está dizendo. Tem que ser as boas obras. Quando alguém lembra da fulaninha, qual que é a primeira palavra que vem à cabeça? Nossa, o cabelo dela é tão lindo e hidratado. Nossa, eu quero copiar a cor do cabelo da Arite. Não quero não, gente. Verde eu não curto. Ah, é azul? Não é isso que tem que chamar a atenção em você. São suas boas obras. Irmãs, o que a gente está fazendo de bom? O que estamos fazendo de bom para Deus? Isso é muito sério. Não sério porque isso depende da nossa salvação. Não, a salvação é pela graça, né? É pela graça, por meio da fé.
para as boas obras. As boas obras são a consequência. Já que eu fui salva, já que eu fui alvo de tamanha misericórdia, eu vou dar minha vida por isso. Eu tenho um propósito. Cristo trouxe um propósito para as nossas vidas e não é se vestir, se enfeitar e hidratar o cabelo. Embora todas essas coisas não sejam um problema, né? Mas Cristo quer muito mais do que isso. Quer muito mais do que essa superficialidade, do que a nossa superficialidade, do que a minha superficialidade. Ele quer o nosso coração. Ele quer trocar, mudar a nossa mente, renovar a nossa mente pelos pensamentos dele. Substituir pelo que a palavra diz. Não pelo que a gente acha que tem que ser. E isso é muita liberdade. Liberdade até demais, né? Deus deu essa liberdade pra gente, ó. Ele tá dando um padrão. Vistam-se modestamente, esse é o padrão. Com decência, esse é o padrão. Discrição, este é o padrão. Não se adornando com tranças, enfim. O que ele está querendo dizer é que não seja isso a primeira coisa. Não seja isso, somente isso a sua marca, mas que as boas obras estejam aqui, olha, à vista de todos. De um coração que ama a Deus. E uma coisa bem interessante... Tô ficando dor nas costas, tô velha. Uma coisa bem interessante desse texto é essa palavra modesto, modestamente. Na verdade, algumas traduções, essa é a NVI, tá? Modestamente. Algumas traduções dizem respeitáveis, que sejam respeitáveis com modéstia, né? Mas esse respeitáveis nessas outras traduções, que aqui aparece como modestamente, no original é a palavra cosmo. E por que que tem a ver esse cosmo, né, com essa palavra modestamente? Porque o cosmo é a palavra de cosmo, de terra, de planeta, de criação, do cosmo, né, de quando Deus criou o cosmo. E como que ele criou? De forma ordenada. Cada coisa equilibradamente em seu lugar. Então é assim que a mulher deve se vestir, né? E mais uma vez, estamos falando de vestimento aqui, que é uma das consequências, é uma das marcas de uma vida modesta. Mas você pode ser ordenado em todas as áreas da sua vida, não somente na sua roupa, né? No seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua família, na gestão do seu dinheiro, no seu ministério, na forma como você serve na igreja, né? Isso tudo tem que permear a nossa vida, né? Vamos pro próximo. Opa. Essa aqui é a Cheryl, eu acho que fala assim, Cheryl Washer. Ela é esposa do Paul Washer. E eu gostei muito, muito, muito de uma frase que ele cita em um vídeo que é como sendo uma frase dela. Então, eu vou ler para vocês. Se as suas roupas são uma moldura para o seu rosto, de onde a glória de Deus irá brilhar, então elas são próprias. Suas roupas não devem ter como objetivo principal o delinear do seu corpo, de forma com que seja ele o que irá mais chamar a atenção em você. Seguindo na linha, sua roupa, irmãs, não é para chamar atenção específica nenhuma parte do seu corpo, não deveria, né? E aqui mais uma vez, cada uma tem um corpo diferente, né? Eu tenho o que de repente, uma blusa que de repente fique ok pra mim, não fique, por exemplo, na Sabrina, né, Sabrina? A gente estava discutindo sobre isso, né? Então assim, não sou eu que vou te dizer, irmão, que você tem que vestir ou não, né? É o Espírito Santo que está em você, é a palavra de Deus que eu estou expondo aqui, né? Mas essa frase eu achei muito boa, porque quando você se veste, o que tem que chamar a atenção é o seu rosto, é a sua beleza natural, de como
se relacionar e se conectar com as pessoas. As pessoas vão falar olhar para o seu rosto, vão conversar com você olhando no seu olho, né? Não no seu corpo. E muitas vezes a nossa roupa não diz isso. Né? Nossa roupa às vezes diz, ó, olha para cá, olha para cá, olha para cá, né? E todo mundo aqui é adulta, sabe, né? O básico, assim, né? Tem que fazer. Um tempo atrás, eu escutei uma seguinte frase assim, eu achei interessante falar. A Tati e a Arit se vestem assim porque elas são mulheres de pastores. Não é, Arit? E na verdade, irmãs, deixa eu contar uma coisa da minha história. Eu não aprendi a vestir como eu me visto sendo mulher de pastor. Antes de vir para Barueri, eu vivi 15 anos de crente, né? Então, teve muita história na minha vida antes de vocês me conhecerem. E antes de ser crente, eu aprendi essas coisas com a minha mãe em casa, né? Veio de lá. Então, mães, tarefa dobrada para vocês. Eu vi um vídeo muito interessante que falava assim, tem mãe que ensina a filha a como se vestir, mas se veste totalmente ao contrário do que está ensinando para a filha. O que você fala talvez não vai fazer tanto efeito quando ela tiver 15 anos. Às vezes antes, né? 12, 13, 14. Se vista decentemente, assim como você ensina a sua filha a se vestir decentemente, né? Nesse vídeo do Paul Washer, ele fala uma coisa muito interessante. E eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela falava assim, não, vai pôr um vestido, põe o short embaixo. Tinha um monte de recomendações, né? E esses dias eu conversei com uma mãe que ela é mãe de 2 crianças, assim, acho que 5 e 7 anos, assim. São meninas que não desenvolveram corpo ainda, mas já tem regras. Se você tem sua filha que tem, sei lá, 8, 9, 10 anos, que ainda não tem corpo formado, ela pode usar shortinho, porque não tem a perna ainda de mulher, né? Não tem o corpo de mulher. Será que pode? Quando chegar aos 11, 12, 13 anos, que roupa ela vai querer comprar? Então, é de pequena, desde sempre que você tem que ensinar a sua filha, não só quando ela tiver um corpo para chamar atenção, né? Nesse vídeo que eu peguei essa frase da Cheryl Washer, o Paul Washer faz uma seguinte ilustração, e eu achei bem legal. Ele falou assim, olha, o Paul Washer, aqui temos, sei lá, tinha uns 1000 homens lá, muitos homens lá, ele estava falando para homens numa conferência. E ele fala assim, olha, eu conheço uma mulher que ela é muito bonita, muito bonita, muito bonita e muito bonita, bonita mesmo. Se essa mulher aqui, ela, nesse momento aqui, com esses monte de homem que tem aqui, ela entrar pela porta e passar e sentar aqui, o que vai acontecer? Os homens vão olhar e vão pensar assim, nossa, que mulher bonita. Ponto. Não tem mais nada depois na mente dos homens. Mas eu conheço uma outra mulher que nem é tão, na minha opinião, né? Eu não sei que mulher que era essa, mas ele estava contando a história. Tem uma outra mulher que, na minha opinião, não é tão bonita quanto. Só que se ela entrasse aqui, ó, fizesse o mesmo caminho, passasse aqui pelo templo, se os homens ao redor fossem homens piedosos, eles iam ter que fazer assim, ó. Ai, meu Deus do céu, me guarda, me livra, Deus me ajuda. Sai, Satanás! Chuta que é uma curva, tinha ouvido falar. Chuta que é uma curva. Irmãs, a gente tem se vestido assim? Vou chegar no culto hoje causando. E às vezes talvez não seja a primeira intenção da sua mente. Mas é o que acontece em alguns casos, infelizmente, né? Então, que seja o seu rosto que é o que mais brilhe e chame a atenção. Aqui, e tem uma coisa interessante sobre isso. A questão também da nossa aparência tem uma coisa um pouco a ver com relação à idolatria, né? Porque ou a gente ama a Deus ou a gente
a gente sempre coloca algum objeto ali para ser adorado. Ou a gente coloca Deus ou a gente coloca qualquer outra coisa. Então, a partir do momento que eu escolho, faço esse tipo de opção, de chamar a atenção mais para mim, que atenção, que glória, o que eu estou querendo mostrar e refletir do caráter de Cristo. Será que as pessoas vão lembrar de Cristo? Do caráter de Cristo? Quando interagirem com a gente? E esse é o nosso objetivo, irmãs, muito mais do que regras, né? Às vezes, para as crianças, a gente precisa de regra, né? Você precisa começar com as regras e, ao mesmo tempo, ensinar os princípios. Porque a gente cria referência, né, visual na mente das crianças, principalmente. Isso tanto nas meninas e nos meninos também, né? Como que os meninos, os que são crianças aqui hoje, por exemplo, na idade do Noah, estão olhando para as mulheres, né, da nossa idade na igreja sobre como que é uma mulher cristã se vestindo. Isso é referência também, né? E não pense que as crianças não estão vendo, elas estão. Bom, vamos para a ordem de Pedro. Alguém pode ler? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, no ser interior, que não parece, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Vou repetir, não sei se todo mundo aí do mezanino ouviu também. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aqui vocês percebem que é basicamente que Paulo e Pedro se alinham, né? Eles têm basicamente a mesma opinião. O que chama mais atenção na mulher realmente não é para ser os adornos que elas usam, né? Elas usam, mas um espírito temente a Deus, um espírito humilde, né? E aqui esse espírito humilde contrasta muito com aquela minha aula de feminismo, né? Na aula de feminismo eu falei bastante sobre isso, de como de certa forma as feministas elas cultivaram ao longo dos anos um ranço, uma raiva, até mesmo uma inveja em relação ao comportamento masculino. Não que esse comportamento não seja passível de correção ou que esteja totalmente certo, não é isso. Realmente os homens são pecadores, né? Abusam da autoridade muitas vezes, subjugam a mulher, tratam ela com menosprezo, né? Mas as feministas, elas cultivaram esse pensamento anti-homem, né, na sociedade. Que, de certa forma, para tentar elevar a autoestima feminina, decidiram, né, fazer uma campanha para, de certa forma, difamar os homens. Mas aqui não, a mulher ela tem um espírito dócil e tranquilo. Ela é ciente de que Deus está sobre todos, que Ele é justo, que Ele irá julgar as injustiças do mundo, que Ele colocou a liderança masculina, e se Ele colocou, isso é algo bom porque Deus criou. Quem estraga tudo é o homem, né? O ser humano, não necessariamente o homem, o ser humano. E é assim que ela vê. E mais uma vez, aqui não é uma proibição, é um contraste, né? Ou seja, o que nos chame mais atenção não seja o seu visual, mas que seja o seu espírito humilde, dócil e tranquilo. E é bastante difícil pra gente, né? Dada também o que a gente viu sobre o Jardim do Éden, a mulher muitas vezes tem essa impetuosidade, né? De não, eu vou lá, decido, faço as coisas, não quero saber de homem. Então esse é um desafio para nós. Reflitam nesses textos, né, irmãs? Vamos para a mulher imoral.
Então, a gente vai ver agora alguns textos. Ah, e por que eu coloquei aí a mulher gato? Vocês viram? A mulher gato aí atrás. Ontem eu estava pesquisando no Google algumas imagens, eu acho que eu digitei alguma coisa assim, mulher extravagante, mulher, alguma coisa assim. Aí veio a foto da mulher gato. Eu pensei, olha, eu estava certa. Porque, entre parênteses, uma brincadeirinha que eu faço com o Márcio, eu falo assim pra ele, olha a mulher gata. Porque a mulher gata, ela é justa aqui, cada centímetro do corpo tá com roupa justa. Hã? Eu falei assim, olha aí a mulher gata. Eu falei, olha, eu tava certa, né? Mas na verdade, se você lembrar do filme, a mulher gato, ela não é somente sensual nas suas roupas. Se você pode reparar, ela quase não tem pele à mostra, né, gente? Só tem aqui essa parte aqui assim, ó. Mas todo o corpo é coberto, né? Coberto, mas balado a vácuo, né? Deve andar assim, ó. E ela é flexível pra caramba, né? Ela faz umas poses gatilhinhas. Só que assim, além dela se vestir dessa forma, ela tem aquela palavra sedutora, aquele olhar. Sabe quando você quer ganhar um favor masculino? Não que eu faça isso, tá? Mas sabe quando você quer... Eu ouvi falar aí que acontece isso. Com meu marido eu faço, tá? Sabe quando você chega assim, então, amor, sabe? Eu te dei aquele presente mês passado. Que não... Né? Só que, infelizmente, muitas vezes a gente usa essa influência exageradamente, né? Em todos os nossos níveis aí de relacionamentos com o sexo masculino. E eu quero ver esses textos sobre a mulher imoral. Outras pessoas podem ler? Provérbios 7, 10 e 27. A mulher veio então ao seu encontro, vestida com prostituta, cheia de astúcia no coração. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, esse texto de Provérbios 7 fala sobre um jovem, é um conselho para um jovem para atender a sabedoria, né? Então, ele é um jovem que sai às ruas, né? Tá passeando lá, né? Distraidamente, né? Saiu para dar um rolê, assim, de repente encontra essa mulher imoral que faz um convite para ele, seduz ele com palavras e leva ele para casa dele, promete lá delícias de amor, ela fala assim para ele, não, vem, meu marido tá fora, ó, vamos aproveitar, vem aqui em casa, não vai pegar nada, né, tá tudo certo, tudo resolvido, a cama já tá preparada, ela fala assim, ó, a cama já tá preparada, cheia de perfume, caro, né, já é exibida, né, já tá falando tudo que tem em casa, né? A cama tá arrumada, o perfume não sei o quê, e o texto fala que ela é vestida como prostituta. Eu não sei como que na época era uma veste de prostituta, não tenho ideia, eu não pesquisei isso também. Mas como que é uma veste de prostituta hoje? Com certeza não é nada decente, discreto, modesto, né? Fica aí para as nossas mentes imaginarem essa imagem, imaginarem isso. 2 Timóteo 3, 6 a 7. Quem pode ler? São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Esse texto, ele eu estou colocando ele aqui rapidamente, mas é um texto digno de um estudo inteiro. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o fato da Bíblia se referir assim a mulheres. Mulherzinhas. Mulherzinhas. Tipo, mulherzinhas. Vocês estão aqui embaixo. Isso não sei, te choca vocês? Sim. A mim me choca um pouco. Me choca porque eu vejo por aí. Você vê por aí? Porque é um tipo específico essa. Ah, é? Não, ele não tá falando de todas, ele tá falando dessas.
é uma palavra específica que tem uma diminuição específica para dizer que é uma mulher fraca. Entendi. Mulheres fracas. Mulheres fracas, cabeça de ervilha. Cabeça de ervilha? E aqui não é de tamanho, tá? Porque eu posso ser dessa altura toda e ser uma mulherzinha também, né? Aqui é uma qualificação. E o texto fala que... Olha só. São estes, e estes que ele está falando, Paulo está falando de falsos profetas, uns caras que estavam adentrando nas igrejas e lá jogando uma conversa nessas mulherzinhas. E o que acontece? Por elas terem essa mente fraca, né? E sabe, irmãs, uma coisa que tem aquele provérbio que diz, cabeça vazia, oficina do diabo. Então eu acho que é bem essa ilustração aqui. São mulheres que não estavam dedicadas às boas obras. Não eram mulheres que estavam ocupadas com a obra de Deus. Sabe? Porque se você está lá cuidando da sua casa, cuidando do seu marido, servindo da igreja, ajudando os órfãos, as viúvas, dando assistência, fazendo ação social, você não vai ter tempo para ouvir conversinha. Eu acho que talvez não seja isso, tá? Porque ele está falando, ó, elas estão sempre aprendendo, mas elas não Sim, conseguem chegar a conhecer. Sim, eu vou chegar lá. Eu acho que talvez não seja o cotidiano da vida, talvez seja a palavra mesmo. Eu vou chegar lá, já vou chegar nessa parte. Eu estava só fazendo uma introdução. Mas o contexto é esse mesmo, tá? Existiam homens querendo influenciar a teologia e os ensinos da igreja para um caminho que Paulo não queria, né? Então, estava tendo alguns desvios. E essas mulheres estavam ouvindo esses ensinamentos e causando certo rebu na igreja, né? Certo rebuliço aí, desde daquela época. E o que eu acho interessante desse texto é que ele fala mulheres sobrecarregadas de pecado, né? Tem um texto da Bíblia que fala assim também, do que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios delitos e pecados. Ou seja, quando você vê aquela pessoa que está reclamando demais do outro, e 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 o outro, e o outro, e o outro, e o outro. Arit, qual a primeira coisa que você pensa quando você está aconselhando essa pessoa? Eu falei, tem alguma coisa aí que essa pessoa está querendo me esconder dela, ou que não está querendo falar, ou que não está querendo revelar. Porque a gente é assim. Nós somos assim, irmãs. A gente... É como se ela quisesse colocar a culpa toda no outro e estivesse se desculpando. São mulheres sobrecarregadas de pecados. Aquilo é um peso. É um peso. E para ignorar aquele peso, ela olha para a vida do outro. É isso que acontece ali. Estava acontecendo ali naquele contexto. Aí o que a Mari falou, né, para fechar o versículo... olha, todas as espécies de desejos. Eu quero. Servir nada. Só que o texto fala que elas estavam sempre aprendendo. Por quê? Porque eram mulheres que estavam na igreja. Elas ouviam todo domingo a pregação, iam todo domingo na IBD, né? Estavam tendo contato com a palavra de Deus, mas de alguma forma elas não estavam se abrindo para a verdade de Deus. Elas se deixam levar pelos seus desejos e não pela palavra que elas Isso, a Ari está falando aqui que elas deixam se levar pelos seus próprios desejos e não pela palavra de Deus. E por isso elas nunca chegam ao conhecimento de verdade. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Irmãs, porque é o conhecimento de Deus que nos liberta. Olhar para Deus é o que revela o que está no nosso coração, né? Márcia, Oi. mas o que você atribui isso? Delas estarem assim, como especificamente você colocou no texto? Tipo, lá vai todo domingo para a IBD, vai todo domingo no culto, mas não conseguem chegar à verdade, se deixam levar por qualquer coisa. O que você atribui isso? Primeiro, Só a falta de conhecimento a Deus? acho que a primeira
primeiro de tudo, tudo termina no pecado, né? Mas eu acho que talvez a chave seja essa sobrecarregada de pecados. De alguma forma, o coração delas ainda é duro para essa realidade, né? Tem um texto de Ezequiel que diz que Cristo, né, já na tipologia de Cristo, nos daria tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração que sente. Então eu acho que aí ainda é um coração de pedra, um orgulho, uma soberba, uma falta de modéstia, uma falta de moderação, um coração duro, soberbo, orgulhoso, né? Enquanto eu estou atarefada falando de outros assuntos que não sejam os meus pecados, eles ficam ali, naquela caixinha ali. Os pecados dos outros, esses sim são graves. Os meus, empurrando com a barriga, né? Deixando pra lá. E eu oro que a nossa oração tem que ser que essas pessoas vejam a verdade do Evangelho, a graça de Deus. Que elas não precisam viver sobrecarregadas pelo pecado, né? Eu recomendo sempre um livro muito, muito bom, que chama O Peregrino. E no primeiro capítulo do Peregrino, ele caminha, ele já está convertido, o Peregrino. O Peregrino, o livro, ele é tipo uma ficção, não sei se você já ouviu falar, ele é uma ficção. Então, o Peregrino, ele vai caminhando, sai de casa e vai caminhando em busca da Terra Prometida. E em determinado momento ele entende isso e todo o fardo dele sai, assim, né? Ele anda carregado com peso, né? E uma pessoa que ela se livra do seu peso e dos seus pecados que a sobrecarregam, é uma pessoa cheia de graça e misericórdia, né? Ela recebeu e ela vai dar para outros, né? Então acho que essa é a ideia. Então essas são as mulheres. A segunda mulher não necessariamente ela é imoral na questão da vestimenta, né? Não necessariamente. Mas como eu disse desde o começo, a modéstia, ela não é só o vestir. O vestir compreende dentro da modéstia, né? Do equilíbrio, da moderação. Aí eu trouxe essa questão aí também sobre a briga do poder. E duas falas de Jesus, que eu achei bem interessante falar aqui. No começo da aula eu falei que muitas vezes a nossa vestimenta e a nossa postura, né, até mesmo o nosso estilo de vida, pode evidenciar que a gente está bastante interessado em poder, no respeito, naquela coisa mais... tem mais a ver com dinheiro, com a soberba dos olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero ser aquela pessoa que acorda de manhã maquiada, escovada, com salto de 15 e um tubinho preto, né? Nossa. E não é que acorda enrolada. Às vezes eu vou no trem com uma marca assim de travesseiro. Direto, mas eu me levo no trem, a gente entra no elevador, eu olho a minha cara no espelho e falo assim, nossa, que marca de travesseiro é essa na sua cara? Não dá nem um poder, né? Você fala assim, nossa, essa daí com cara de travesseiro, né? Deve estar, sei lá, sem dinheiro até pra comprar um frango no domingo. Oi. Que a gente, tem aquela passagem que fala, né, que a gente precisa se investir com armadura, você... Efésios. Né? E porque é exatamente isso, às vezes a gente, em os cotidianos da igreja, tá engajada, vem no domingo, ouve a palavra e tudo, mas na semana, né, a gente tem que lembrar que é uma luta, porque na semana Satanás ele vem justamente na nossa mente querer deturpar a palavra. Então na semana, acho que a nossa luta diária precisa ser essa, buscar a Deus diariamente. Sim. Porque se a
somente na EBD, né? E no dia a dia a gente está memorizando. Por isso também um dos desafios que a gente colocou para vocês aqui é gravar um versículo por semana, né? Para ajudar a gente nisso. E, assim, bem ou mal, a gente vai ser influenciado na semana. Colegas de trabalho, televisão, até conversas no trem, enfim. Seu cérebro está sendo constantemente alimentado com informações. A questão é, a gente é intencional, né? Então, por exemplo, às vezes coisas simples que podem mudar a sua rotina, a sua vida com Deus. Decorar um versículo, em vez de ficar aqui pensando um monte de bobagem, né? Ficar aqui confabulando se meu marido está me traindo ou não, ou sei lá, se a fulana de tal lá quer me passar a perna no trabalho. Decora um versículo, né? Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante também. Tem uma passagem que Satanás chama Jesus, né, e oferece várias coisas para ele. E aí Jesus sempre responde assim, está escrito, né? Sim, com a palavra. Todas as respostas de Deus está escrito. E aí ele falou, olha, quando alguém te oferecer alguma coisa ruim, ou você pensar alguma coisa ruim, para você fazer o certo que Deus quer, você pensa assim, está escrito. O que está escrito? Daí lembrar, né? Sim. Então acho que é legal. É uma luta diária, né? Oi. Um pouquinho também do texto anterior que a Ju perguntou, da questão de você estar sendo alimentada e você. Por que isso acontece, né? Se você conhece né, esse alimento, já tem um tempo, conhece e está sendo alimentado com essa palavra, por que você então não faz, né? Ou está sobrecarregado de pecado? Eu acho que isso vem desde o princípio da escolha, né? Quando a gente escolhe, se a gente conhece a palavra e a gente escolhe o mal, então é uma opção de escolha, né? O que é que eu tenho, aonde é o meu foco, o que eu tenho escolhido para mim, se eu sei que é verdade, né? Se eu tenho alimentado. Então, desde o princípio, Deus deu a escolha para a gente, né? Então dentro do que a Mari falou, se alimentar, para que essa escolha, ela seja correta. Porque se você não conhece, não pratica, a sua escolha nunca vai ser a melhor. Porque a tendência do nosso corpo, do nosso pecado, é seguir o mal. Porque, eu quero, de repente, um carro melhor. Porque meu coração pecaminoso deseja isso. Mas se eu souber o que Cristo quer para mim, não é pecado ter um carro bom, nada disso, como você já colocou, se vestir bem. Mas assim, qual é a minha escolha? Né? Eu só vou conseguir escolher o que é bom se eu estiver alimentado para o que é bom. Vem de Deus, né? Eu acho que isso... Existe uma coisa que os teólogos costumam dizer que chama pecado remanescente. A gente não vai se livrar completamente da nossa natureza pecaminosa aqui na Terra. Pode ser que a gente lute com o mesmo pecado a vida inteira. Né? E ser tentado em alguma área não quer dizer que você está falhando naquela área. Né? Você também sempre, e isso é interessante diferenciar, que é uma coisa que eu tinha confusão também. Ser tentado por alguma coisa, hoje estou com vontade de, a gente estava falando de vestimenta, de colocar uma roupa, sair e arrasar. É da nossa inclinação pecaminosa, né? Mas você vai seguir o seu sentimento, o seu pensamento, ou vai seguir a vontade de Deus que você já conhece? Existe essa escolha. Embora eu seja, né, eu creia de uma forma mais alinhada com os calvinistas, né, que Deus conhece cada passo nosso e permite cada passo nosso, que nada foge do controle dele. Por um outro lado, existe a responsabilidade humana que corre em paralelo de fazer a vontade de Deus. E a gente não sabe de que forma isso acontece, né, se casa. Mas Lutero orava falando assim, Deus, tudo que você ordena é bom, mas me dá a capacidade de obedecer. Né? Me dá um coração que queira isso. Por isso que no começo a gente falou sobre coração. É uma luta dura e o terreno é travado no coração, irmãs. No começo, a começar em tudo. Bom, voltamos aí para os textos da briga pelo poder. Eu queria ilustrar essa questão porque às vezes a gente está falando sobre vestimenta num perfil, numa linha da sexualização, né, da
sensualidade, da lascívia, do desejo pecaminoso. Mas aqui Jesus fala um pouco também de uma questão diferente em relação à vestimenta. Em Lucas 20, 46 ele diz: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais e gostam muito de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Então aí é um exemplo, né, de que os mestres da lei usavam a roupa de uma forma a imprimir o poder na sua sociedade. E é uma forma também de deturpar a nossa imagem. Ali, da mesma forma como uma mulher imoral, quando se veste, os olhos das pessoas não estão voltadas no rosto dela, né, como aquela frase da Cheryl Washer a gente usou, os fariseus também, os mestres da lei também, não estavam, os olhos das pessoas não estavam voltados para o caráter de Cristo, que era o caráter de Deus que era refletido deles, não, mas na opulência, na riqueza, nas vestes que mostravam uma liderança espiritual, uma posição de destaque. E isso Jesus também condena. Em Lucas 12, 23, Jesus fala que a vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. E também tem outro versículo que vai dizer que tudo que a gente tem é um presente de Deus. Tudo veio de Deus, né? Então, por que se vangloriar? Um dos antônimos de modéstia é a vanglória. Por que se vangloriar? Né? Por que se exibir demais? Né? Um dos problemas também da nossa geração de hoje é o exibicionismo, um dos sinônimos, né, de modéstia que a gente falou aqui, o exibicionismo. Um dos problemas da nossa sociedade de hoje também são as redes sociais. As pessoas se exibem excessivamente, né? E mais uma vez, o que está por trás disso? O que vai no coração da pessoa? E eu, particularmente, eu sempre penso, qual é a motivação desse meu post agora? Por que eu estou postando isso? Né? Será que eu estou querendo me exibir demais? Qual que é o pensamento, a motivação que está por trás disso? Esse é um exercício, irmãos, e não tem resposta fácil. Resposta fácil seria se eu chegasse aqui para vocês: olha, vocês não podem postar nada na rede social, saia só no joelho, o decote tem que ser assim, mostrar costas nem pensar, calça também não, transparência não. Mas não é assim. Não é assim a liberdade em Cristo, né? E tem muitas seitas por aí cheias de gente, porque eles fazem exatamente isso. Eles têm as listas de proibido e permitido, proibido e permitido. Ufa, se eu cumprir tudo que está aqui, minha salvação está garantida. Né? Ai, coisas do ser humano, né? Oi. E porque a gente faz para as crianças. Eu estava tendo uma conversa com a It, inclusive sobre feminilidade, e aí eu entro nos dois extremos. Porque muitas vezes a mulher ela é muito extravagante, né? E muitas vezes é o completamente oposto. Ela é muito desleixada. Desprovida de qualquer vaidade. E eu tenho esse problema ainda, assim, então relaxo. Entendeu? Só que eu tinha isso como algo bom. Sim. Como algo como se eu não estou preocupada com a minha aparência, eu estou preocupada com coisas mais importantes, e realmente existem coisas mais importantes com a aparência, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser desleixada, né? E aí eu até tive uma conversa sobre isso, que nem você falou, porque Deus, ele é o criador da beleza, né? E existem maneiras onde a gente pode ser belo, né? Pode se
Sim. materna, que não tem uma referência feminina de como você se vestir, ou do que você fazer que é impróprio, sabe? E aí eu acho que muitas vezes a gente olha para a pessoa e fala, ah, mas olha, ela vem, olha como ela tá vestida, isso, aquilo, aquilo outro, mas assim, ela não tem uma noção. A Carol tá falando aqui que muitas vezes a mulher tem a tendência de ou ir para um extremo ou para o outro, ou ser extremamente extravagante, querer chamar atenção além, né, do que a Bíblia diz que tem que ser, ou ela é totalmente desleixada. E aqui eu acho perfeito o uso do texto de 1 Timóteo que a gente colocou, porque ali a palavra modesto, e é isso que eu estou querendo enfatizar, não é desprovido de beleza. O modesto é ordenado, né? De alguma forma belo, mas discreto, né? Então, se você é desleixada, você também não está sendo modesta, né? Você não está sendo ordenada, organizada e pensando e encarando aquilo como algo importante também, a beleza. E... Oi, Jéssica. Desde de pequena, estava aqui falando com minha mãe era chata, era aquela mãe assim. Mas uma coisa que ela me ensinou, e pelo menos comigo sempre funcionou. Enquanto eu estava dentro da casa dela, eu comprava roupa, me vestia e virava para meu pai e fazia assim, tá bom. Meu pai e meu irmão. Se ele dissesse assim, tá curto, eu tirava, trocava. Tá transparente, eu trocava. E ela me ensinou isso durante toda a minha trajetória em casa. E quando eu casei, ela fez, quando você for sair, pergunta pro teu filho. E quando eu me olho no espelho e fico na dúvida, eu viro pra ele e digo assim, amor, e aí? Tá bom? Se ele disser, não, tá bom, beleza, eu saio. Se ele disser, tá curto, tá assim, tá assado, eu já troco. Então, eu acho que pra gente, já é uma maneira da gente saber como que o outro vai nos enxergar. De avaliar, né? De nos avaliar. Porque às vezes a gente se olha no espelho e diz assim, aquilo tá de boa, tô me achando. E não é bem assim, né? E a questão, a Carol falou assim, que às vezes tem mulheres que não tiveram mães ou não tiveram mães cristãs e não receberam essa educação em casa. Justamente foi por isso que a gente decidiu incluir essa aula aqui na EBD, né? Para falar sobre isso, porque é um tema que eu acho que eu nunca vi em aula de EBD, não sei se vocês já tiveram antes. Então, assim, é extremamente necessário. Pioneiras. Então vamos seguir. Mas afinal, qual que é a regra? Bom, eu já falei para vocês que não existe uma regra fixa, né? Mas aqui eu coloquei alguns itens para a gente refletir, meio que fazer o resumão aí da aula, tá? Bom, a regra é a discrição e a modéstia. Segundo os textos de Timóteo, acho que a primeira, eu não coloquei aí, deve ser segunda, vocês anotaram, né? Os textos de Timóteo e 1 Pedro, essa é a regra, né? E é algo que a gente precisa meditar de noite, pensar de noite e sermos intencionais. Quando você acorda de manhã e pensa que roupa vai usar, quando você vai no shopping comprar roupa, né? Mas aí eu coloco umas dicas, né? Que eu acho que é bem senso geral, mas não deixa de ser dica. Cuidado com roupas justas, mulher gato, né? Mulher gato é um exemplo, né? Porque outro dia eu estava falando com a Arit, né? A gente estava conversando sobre roupa. Eu falei assim, Arit, ela estava falando assim, nossa, mas o que você acha de, tipo, short justo e camiseta justa? Eu falei assim, eu acho meio brega, né? Mas... meio brega. Ela falou assim, não, além de brega. Eu falei, realmente, não fica legal, né? E como eu disse, tem gente que fala assim, não, só fica legal em menina. Será? Né? A questão das crianças e das meninas não é só se fica bom ou não, é o que eu estou ensinando a elas, o que eu estou cultivando no coração delas, muito mais do que regras, né? Aí eu coloco, cuidado, decotes, fendas, comprimentos, transparências, roupas íntimas aparecendo. Gente do céu. Gente do céu, né? Hoje em dia nem não estão nem mais usando, né? Sutiã. Nem aparece. Aí resolve essa parte do problema, né? Se tem problema, usa uma mesmo.
Nenhum homem aqui não. Nós que vamos ver na gravação. Oh, meu Deus. Apaga essa parte. Vai ser sem edição, hein? Edita. Maurício, edita. Irmãs, guardem o coração. Mais uma vez, estou batendo nessa tecla para ficar bem gravadinho na mente de vocês. Guardem o coração mesmo quando a roupa for discreta. Porque sempre vai ter a possibilidade do seu falar, do seu insinuar, do seu comportamento não ser discreto, apesar da sua palavra, da sua vestimenta ok, correta. Né? Então, cuidado com liberdades excessivas, com homens que não são marido de vocês, né? Ou que não tem, por exemplo, uma liberdade de um pai e uma filha é diferente, né? De uma liberdade de uma mulher e seu gerente, por exemplo. Né? Então, cuidado preste atenção, quais são os níveis de relacionamento que você tem com cada homem que você se relaciona. E pense qual que é o comportamento correto, né, para cada situação. Seja intencional no seu comportamento. A Bíblia diz que... como é que é aquele texto? Que cada um tem que ter cuidado como se comporta com o seu próprio corpo, né? Então, como conduz o seu corpo. Ensine as mais novas. As filhas, as netas, as sobrinhas, as vizinhas. E eu quero que alguém leia Tito 2:3. Esse é um texto que a gente vai ver mais pra frente, quando a gente for falar sobre discipulado de mulheres, discipulando mulheres. Mas é um texto muito bom pra gente ter em mente aqui também, quando o assunto é ensinar as mais novas e ensinar essas coisas. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Isso, então as mais velhas têm que ensinar as mais novas a serem reverentes a Deus, né? E terem as suas mentes voltadas por aquilo que é bom, para a obra de Deus. Deixa eu ver que oração aqui. Vamos lá, correr para o final. E cuidado com a hipocrisia, irmãs. Às vezes você tá ali, você viu a Arite, a saia daquela fulana. Aí enquanto eu falo, meu decote tá aqui, né? Assim. Esses dias eu vi uma mãe, eu tava falando, eu acho que eu não terminei a história. Uma mãe de duas meninas pequenas, assim, que nem tem ainda corpo, não tem seio, nada. E ela fala, olha, eu tô ensinando as minhas filhas, embaixo de qualquer camiseta, colocar um camisetezinho. Sabe aquele camisetezinho bem fininho, estilo Demilos, assim? Eu uso em todas as minhas roupas sociais, gente, todas. Por quê? Às vezes eu tô na minha baia, assim, e eu preciso conectar um cabo aqui, assim, ó. Aí eu fico. Se eu não tô com a camisete por cima, se eu fizer assim, o cara que tá na outra baia lá vai, né, ver tudo. Então, assim, eu me protejo dessa forma. A barriga também, né, a camisete ajuda nisso. Vamos acelerar, vamos lá. Ame e respeite os homens. Eu quero o texto... Ame e respeite os homens. O texto de 1 Coríntios 13 diz: o amor não procura os próprios interesses. Então, quando você está se vestindo, você não está procurando o seu próprio interesse. Está procurando o interesse de Deus, o interesse dos homens, dos seus irmãos. Ajudem os homens a manterem as suas mentes puras. Não é responsabilidade 100% da mulher de que o homem tenha a mente pura. Existe, com certeza, algo, talvez até maior, que é uma ordenança para ele manter a sua mente pura. Mas você, enquanto mulher, você tem que amar o seu irmão. Você tem que ficar triste se, de alguma forma, você é uma pedra de tropeço para ele. Então, ame os homens ao seu redor. Maridos, respeite seus maridos com suas roupas. Respeite os irmãos, os maridos das outras. Né? As coleguinhas têm maridos, né? Então amem e não procure o seu próprio interesse. Não procure só o seu interesse se vestindo e se portando. Isso é egoísmo.
meu corpo, minhas regras, eu visto o que eu quiser, é egoísmo. Na sua forma mais pura, original e adâmica. Seja humilde e aberta às exortações. Irmãs, essa última frase aqui eu queria tirar. Seja humilde e aberta às exortações. Por quê? Porque alguém tem aqui algum caso de alguma vez que exortou alguém e falou assim, olha, sua roupa não está legal, e essa pessoa recebeu bem? Uma vez eu fui com uma blusa mostrando meu sutiã. Se há um tempo nunca tinha uma adolescência de vestir. Agora eu tô aprendendo. E assim eu achei tudo normal, assim, nunca pensei, alguém pode olhar, sei lá, e aí a gente me exortou. Então você não pode essa blusinha aqui. Achamos uma corajosa, Arite Júlia. Pessoa. Mais alguma? Ai, sério? Você achou? Sim, ela foi demais. Aí eu perguntei, ele também veio essa noção, né? Porque eu perguntei pra ele. Tá vendo, Jéssica? O seu exemplo não cai na lugar. Gente, nem sempre. O marido também não é a régua absoluta, viu? Fica a dica. Ajuda, mas não é a regra absoluta. A Bíblia ainda é, a modéstia, a discrição. Mas assim, temos o exemplo da Arite, né, que exortou a Mari. Mas assim, sinceramente, irmãs, eu sei que isso tem que ser colocado aqui, porque a gente tem que exortar umas outras, sim. Mas esse assunto é extremamente delicado, é um terreno extremamente arenoso. E o primeiro de tudo, talvez seja que cada uma aqui tem que ter um coração exortável. Esse é o primeiro passo de tudo. Porque não adianta, né, ter uma profeta Arite para 200 mulheres. Tati, eu acho que até se falar mais sobre isso na igreja. Como você falou, quantos de nós já ouvimos sobre isso no EBD? De onde eu vim, a gente tinha classe para meninas, a gente participava de organização feminina. Então a gente falava sobre isso na classe. Então eu fui ensinada, biblicamente, como me vestir, como me portar na igreja, toda essa questão, né? A gente também veio de lá. Mas tem locais realmente que não se fala sobre isso, até por medo de como a irmã vai receber. Sim. Então acho que até é um assunto delicado, né? Sobre isso na igreja. Eu lembro que quando eu participava de grupo de louvor na igreja lá de Salvador, o pastor sempre chegava uma irmãzinha com uma saia mais curta, com uma camiseta de não vai subir, não vai cantar. Sim. Mas se a gente fosse bíblico, nem precisaria do pastor, né? Exatamente. Né? Já. Eu também. Fala aí. Porque às vezes você vai exortar uma irmã, uma amiga, que ela tem um corpo maravilhoso, e meu corpo não tão maravilhoso. Aí fala, ela vê aquela invejosa. Tá com o ciúme do marido dela. É isso. Sim, tem. Já que falou que ela tem dificuldade de exortar, porque muitas vezes ela não é bem entendida e acaba passando por ciumenta, invejosa. E é difícil mesmo, irmãs. É difícil. Mas a gente precisa começar, a gente precisa se dispor. A gente precisa primeiro começar com o nosso coração. Reflita, será que eu tenho um coração aberto para isso? Será que se hoje eu receber uma exortação nesse nível, como que eu vou reagir? Né? Então vamos pensar nisso e cultive suas amizades, né? Porque às vezes não é para uma completamente estranha que você vai falar alguma coisa, mas para alguém que você já está próximo. E a verdade é, se você tem a sua amiga e vê todo mundo na igreja metendo o pau nela, falando, nossa, você viu a roupa da fulana? Todo mundo falando. E você ali convivendo com a pessoa e não comenta nada. É triste, é desonesto e é uma coisa que a gente deveria mudar no nosso meio, né? E tentar obedecer a Deus também nisso. Eu acho que exortar também, a Bíblia fala que é exortar com amor, né? Sim, exortar com amor. Eu acho que fica até sem graça, né? Não é igual a gente, ela veio todo cuidado. Porque assim, a blusa era cheia de flor. Pra mim tava beleza, mas realmente tava pra ver. Ela falou,
Bom, gente, para finalizar, eu vou trazer para vocês o versículo da memorização. Vocês têm os dois versículos aí, base, que eu passei para vocês, né? O de Timóteo e de 1 Pedro. Mas o porquê que eu escolhi esse versículo? Primeiro eu vou ler. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Nesse contexto, Paulo estava escrevendo a carta à igreja de Coríntios, dizendo que ele não precisaria se recomendar enquanto apóstolo para a igreja de Corinto. Para a igreja de Corinto já conhecia Paulo e já obedecia, já tinha crido no evangelho pelo testemunho e pregação de Paulo. Só que eu escolhi esse versículo por quê? A questão daquela frase da Cheryl. O que as pessoas leem em você? Que carta que as pessoas estão lendo em você? Quando olham para você, para sua imagem visual. É uma carta de Cristo? É uma carta sobre a minha beleza? Sensual, ponto, termina ali. Né? Então o versículo é: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Irmãs, sejam a carta de Cristo, escrita e lida por todos. É um grande desafio, né? Suficiente para uma vida inteira, né? E é isso. Eu não queria que essa aula tenha sido um peso para vocês. Por mais que vocês possam estar entristecidas com alguma coisa que foi dito aqui, que seja um entristecimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que a tristeza do mundo vai e leva para a perdição. A tristeza do Senhor leva para a alegria, para a transformação, para renovo. Que se você experimentou hoje nessa aula alguma tristeza, que seja para transformação, que seja para confiar em Deus, né? E que seja para bênção. Amém? Porque graça há muita graça, sempre. E para finalizar, a última palavra que eu deixo é: inspire-se pela palavra de Deus. Inspire-se por esses versículos que eu expus aqui, pelo padrão, pela modéstia, pela moderação, pelo equilíbrio, pela ordem, pela decência, pela beleza, né? Não sei se vocês conhecem a Norma Braga. Ela está com um canal agora no YouTube chamado Teologia e Beleza. E a Norma só fala sobre beleza, teologia e beleza nesse canal. Então é bastante interessante ela dar essa perspectiva de que Deus realmente se importa com o que é belo e o que é ordenado. Então inspire-se por isso, pela palavra de Deus, e inspire outras a seguir a Deus também. Amém?